A TV JCO entrevista hoje Silvia Wayampi, tenente do Exército e ex-secretária de Saúde. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Prazer ter você aqui na TV JCO. O prazer é meu. Silvia, eu queria começar te perguntando quais são os maiores problemas que os indígenas enfrentam hoje no Brasil. Bom, um dos principais problemas eu posso dizer que é um ideal imaginário que foi imposto, para esse povo. Quer dizer, muitas das pessoas acreditam e impõem isso para o indígena, de que ele, para que ele seja ele mesmo, ele é obrigado a estar no meio do mato, nu, segregado, vivendo a mesma época de 1500, para que ele seja aceito na sua identidade enquanto um povo originário. E esse é um dos principais problemas, porque isso tem segregado povos indígenas, tem impedido que indígenas cresçam economicamente. E esse é um grande problema que atinge o norte brasileiro, e principalmente todas as comunidades indígenas. E isso tem repercutido muito grande, de uma forma muito grande e exacerbada na política nacional. Então, nós temos interesses internacionais que visam única e exclusivamente segregar esse povo para que ele seja depois utilizado como uma massa de manobra e conquistar aquilo que essas organizações querem impor em nosso território. Eu queria que você comentasse justamente isso, a respeito do índio que tem a terra, tem as técnicas para lidar com ela, mas não pode plantar, não pode abrir uma pousada, ou seja, não pode usufruir daquilo que dizem que é dele, Porque eu digo dizem porque na prática ele acaba não conseguindo usufruir. Nós sabemos que houve um clamor muito grande, existe uma pressão muito grande internacional na questão das homologações e na demarcação de terras indígenas. Mas nós enfrentamos um problema muito sério em relação a isso. Você homologa essa terra, mas o indígena não pode se desenvolver economicamente dentro dessa terra. Então, há uma luta muito grande. Por exemplo, os povos parecis, no Mato Grosso, eles trabalhavam nas lavouras, trabalhavam no plantio de soja, no plantio de milho, no plantio de arroz, e eles dominavam todas essas técnicas, mas não podiam utilizar essas técnicas dentro das suas terras. Então, o que foi que aconteceu? Eles se uniram e resolveram trazer tudo para dentro da aldeia, para dentro das suas terras, e começaram a produzir. No momento em que eles começaram a produzir, que eles começaram a crescer economicamente, no momento em que eles começaram a ser donos do seu próprio destino, eles foram multados pelo IBAMA, houve interveniência do Ministério Público, houve interveniência da FUNAI naquela época, impedindo de que esses indígenas pudessem conquistar a sua cidadania crescendo economicamente. Então foi uma luta muito grande, que somente agora começou a ter uma discussão em relação à possibilidade do indígena poder utilizar a terra para crescer economicamente. Então, hoje, com esse governo, nós tivemos uma possibilidade, começou a ser discutido, de que o indígena possa produzir em sua terra, que se ele quiser plantar, ele vai plantar, se ele quiser fazer criação de gado, ele vai fazer, porque a terra é dele, é do usufruto dele. Por que ele não pode crescer economicamente? Se ele quiser fazer a mineração, ele vai fazer a mineração, e dominando a técnica, dominando tudo, a tecnologia, a ciência, ele vai fazer, e por que não fazer? Então não pode um povo ser segregado e condenado a viver em 1500, estando nós em 2022. Será então que essas pessoas que condenaram e condenam povos indígenas à segregação, a viverem como se estivessem em 1500, será que essas pessoas voltariam à Idade da Pedra? Essas pessoas, elas continuam utilizando energia elétrica, elas tomam água gelada, tomam banho de água quente, pedem comida por iFood, enquanto os povos indígenas, ou a população do norte, tem que continuar sendo segregada, para que eles, quem impõe essas regras, tenham uma vida tranquila. Então isso tem que ser questionado. Sim.
Você falou a respeito dessa pressão internacional, principalmente em relação à demarcação de terras indígenas. A gente teve recentemente essa discussão sobre o novo marco temporal. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, questionou a possibilidade de isso prejudicar o agro brasileiro, que é o carro-chefe da nossa economia hoje. Eu queria saber a sua opinião sobre esse novo marco temporal que foi tão utilizado aí como uma ferramenta política, inclusive, né? Eu sou a favor do marco temporal. O marco temporal, ele é a Constituição brasileira. Então, a partir daquela Constituição de 1988, os povos indígenas que já habitavam aquelas terras teriam direito, e usufruto dessas terras. Mas o que aconteceu? Em 2003, foi assinado a Convenção 169 da OIT. A Convenção 169 da OIT, ela dá direito a todo aquele que se autodeclara indígena a ser indígena. Veja bem, eu não estou questionando o pertencimento de alguém, um sentimento de se sentir parte desse povo. Mas eu questiono que a partir deste momento surgiram novos índios que se acharam no direito de invadir outras terras que não pertenciam, influenciados por um ideal imaginário de que eles poderiam agir desse jeito. E é aí que entra o marco temporal, a Constituição. Por exemplo, nós tivemos uma invasão há alguns meses atrás no Rio de Janeiro. Povos indígenas saíram da Bahia, saíram do Espírito Santo, saíram do Pará e invadiram uma região ali no Rio. Sendo que não existe nenhum pertencimento daquele povo àquele lugar. Isso é uma mostra real do que pode acontecer com o Brasil caso o marco temporal caia. Significa que qualquer um, em qualquer momento, pode invadir qualquer lugar, qualquer território, se autodenominando indígena e ficando com aquela propriedade. Então, se for por isso, eu vou vir aqui, invadir Brasília e dizer: esse lugar de hoje em diante vai ser meu, porque algum dia no passado estiveram aqui povos do qual eu descendo. Então, eu não posso fazer isso. Isso não é legal, isso não é moral. Então, o que está acontecendo? Estão criando uma massa com ideal imaginário de que não, esse povo já habitava ali aquele local e eles têm que ficar com aquilo. Não, as terras já foram demarcadas, gente. Os povos já estavam em seus territórios. Aqueles que ali estavam, ali estão. Então, vamos supor, tem surgido inclusive novas etnias. Tem surgido novas etnias no Brasil, de pessoas que se autodenominaram indígenas. Já pensou se eu achar que agora eu vou deixar de ser o Ayampi, que eu descendia dos antigos tucujus, e entrar na terra o Ayampi e tomar aquele como meu território? Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Então esse é um grande risco, não só para a economia brasileira, mas para o direito à propriedade. Então querem criar um problema maior e que afeta inclusive a soberania nacional. E nesse aspecto que você trouxe, poderia causar inclusive uma guerra entre povos, né? Uma guerra entre povos. Então, quer dizer, na realidade essa guerra está sendo legitimada por organizações não governamentais que recebem dinheiro da Noruega, da Alemanha, da França, para instalarem caos social no Brasil. O caos no campo, o caos na mata, o caos na floresta, criando essa briga entre povos tradicionais, como ribeirinhos, como indígenas, como quilombolas, para que eles briguem não só entre si, mas com o resto da população, para que essas organizações não governamentais possam depois intervir dentro do território nacional. Sim, inclusive eu queria falar com você sobre isso, queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre essa sua visão do papel das ONGs no Brasil. Há inclusive no Senado uma CPI das ONGs pronta para começar a investigar, já foi lida inclusive em plenário, tudo prontinho, mas estão protelando. O senador Plínio Valério, que está
está à frente, né, dessa proposta, ele chegou a dizer que essas organizações, há indícios, né, de vendas de